E aí, pessoal do Randolph, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula. O senhor está virando youtuber. Vamos lá. O assunto de hoje ainda é ligações químicas, tá bom? Vou pedir um pouquinho de paciência para vocês. Não fechem o vídeo, que tem conteúdo aí que a gente precisa ver. Vocês vão gostar, talvez. Beleza? Vamos lá? Então, aqui nossa aula 2 de ligações químicas. Vamos falar hoje sobre ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. Ver como isso está presente no nosso dia a dia, tá bom? Antes disso, nós vamos ver algumas coisinhas. Então, paciência, pause o vídeo, faça suas anotações, no caderno sempre, tá bom? Depois dessas anotações, vocês podem mandar para mim, lá no Classroom, que eu recebo como atividade, beleza? Então, vamos lá. Retomando os conceitos que a gente começou a ver na aula passada, nosso assunto também era ligação química, temos a seguinte pergunta: por que os átomos se ligam uns aos outros, por meio de ligações químicas? Nós vamos tentar elucidar um pouco mais esse assunto, tá bom? Deixar um pouco mais claro para vocês. Nós vamos estudar três modelos de ligação química, que nós chegamos a falar da ligação iônica. Talvez eu não tenha nomeado como ligação iônica, mas foi o modelo que eu usei para apresentar o conceito de ligação, tá bom? Nós vamos falar também do modelo de ligação covalente e do modelo de ligação metálica, tá? Para vocês terem uma ideia aí do que está presente no dia a dia, o sal de cozinha que a gente usa é formado por meio desse tipo de ligação, ligação iônica, a gente já vai ver o que é. A água que a gente bebe é formada, não é exatamente, não é Cl, tá? A água é H2O, mas as moléculas de hidrogênio e de oxigênio interagem por meio da ligação covalente. E o ferro aí, uma chapa de ferro que você tem em casa, o modelo que explica a existência dessa chapa de ferro, da condutividade da eletricidade dessa chapa de ferro ou de outro material, é o modelo de ligação metálica, tá bom? Ok. O raciocínio que nós temos aqui por trás das ligações químicas, como nós começamos a ver na outra aula, é que as ligações químicas, elas só existem porque tornam os átomos mais estáveis, tá? Aquele modelo de estabilidade dos elétrons, lembra lá da regra do octeto, do modelo lá dos gases nobres da aula passada, que eles são modelos de gases ali quase perfeitos, certo? Então, os átomos se ligam para se tornar estáveis, compartilhando, doando, que é uma palavra aqui um pouquinho pesada, tá? Mas nós podemos tratar assim, recebendo ou compartilhando elétrons da sua última camada. A gente sempre fala, quando a gente fala de ligação química, a gente fala da camada mais longe do núcleo, lembra? Mais distante do núcleo. Então, sempre a camada de valência, que é a última camada que está mais longe da atração ali do núcleo positivo. E os elétrons são negativos em volta desse núcleo, tá bom? Então, sempre estamos falando de uma camada mais distante dessa dominância aí do núcleo. Então, elas podem interagir com outros núcleos atômicos, com outros átomos. Beleza? Fechou? Vamos lá, então. O que as propriedades químicas têm a ver com o tipo de ligação, né? O que elas podem nos dizer, as propriedades dos materiais? O que elas podem nos dizer sobre as ligações químicas que existem nesses materiais? Como explicar a variedade dessas propriedades que os diferentes materiais apresentam? Nós temos diversos aí materiais, cada um deles apresenta diferentes pontos de fusão, que é quando o material passa aí do estado sólido para o líquido. Nós temos aí materiais com diferentes condutividades, diversas propriedades aí que são diferentes. Como explicar isso? A verdade é que cada material apresenta diversos tipos de ligação, tá? Cada material que nós temos apresenta ligações químicas diferentes. A água tem uma ligação, o metal tem uma ligação, os sólidos que a gente usa como sal de cozinha tem um outro tipo de ligação, certo? Tá passando o carro do ovo aqui na minha rua. Bora lá, continuar aqui. Beleza. Nós vamos estudar aqui algumas propriedades e ver o que elas implicam nesse conceito de ligação. Lembrando que o componente que nós estamos estudando, o componente curricular, é sobre como essas ligações químicas estão ligadas aos materiais, tá bom? Certo. Nós temos uma tabelinha aqui.
com as abas sólido, comportamento sob aquecimento, solubilidade em água, condutividade no estado sólido e condutividade elétrica em solução aquosa. Beleza. Minha referência aqui é o livro Mortimer. A gente não usa na nossa escola, mas é um excelente livro e eu vou usar ele como a nossa referência, tá bom? O cobre, ele é um metal. Ele funde-se a 1083 graus Celsius, alto, né? Fundir quer dizer passar do estado sólido para o líquido. Ou seja, ele deixa de ser um sólido e passa a ser um líquido a exatos 1083 graus Celsius. Ele começa ali o processo de fusão. Ele é insolúvel em água, como diz aqui. Quer dizer, ele não se dissolve bem em água, não se solubiliza bem em água, tá bom? E ele é, no estado sólido, ele é um bom condutor de eletricidade, tá bom? Você provavelmente já tomou um choque na tomada de casa, não? Acho que já. Ou em algum outro metal. Você já tomou choque é porque esse metal conduz eletricidade. Se ele estiver ligado na corrente elétrica, problema. Você vai tomar choque. Eles são bons condutores, aí não precisa estar no estado líquido para isso não. No estado sólido mesmo. Até por isso a gente usa o fio de cobre nas paredes. E usa ele em estado sólido, obviamente. A condutividade elétrica em solução aquosa é outra propriedade que a gente pode estudar. E no caso do cobre, se ele estiver diluído em água, ele não, se ele for um íon, ele não conduz muito bem, certo? Em água ele não conduz muito bem. Aliás, se ele for eletrólito, ele conduz sim, mas dissolvido em água ele não conduz muito bem, beleza? Então ele não tem condutividade em água. Agora vamos para outra substância, o cloreto de sódio, que a gente usa em sal de cozinha, simplificadamente, tá bom? Sal de cozinha tem um pouco de ele é iodado, mas a princípio ele é cloreto de sódio. O cloreto de sódio, ele também tem um alto ponto de fusão. Ele se funde a 801 graus Celsius. Bastante alto também. Não tão alto quanto o cobre, mas ainda alto, né? Carro do ovo de novo, passando. Em água, o cloreto de sódio é solúvel. Então, se a gente pega aí uma água de laboratório químico, água destilada, que naturalmente não conduz eletricidade, a gente colocar um pouquinho do sal de cozinha, problema. Se a gente colocar um fio de eletricidade nessa água e colocar o dedo do outro lado do balde, a gente vai tomar choque, porque o sal de cozinha é um bom condutor em água. Mas aqui está marcando que se ele estiver no estado sólido, ele não conduz. Então quer dizer, se a gente colocar esse sal de cozinha no forno para secar, para sair toda a água que tiver nele, toda a umidade, colocar o fio de eletricidade numa porção de sal de cozinha e colocar o dedo do outro lado, a princípio a gente não vai levar choque. Não tem isso em casa. Se o sal pode estar molhado, você vai levar choque sim, se estiver molhado. Mas ele é um mau condutor quando no estado sólido. Só que na água ele conduz muito bem. A gente tem que pensar sobre isso. Sacarose é o açúcar que a gente usa para o café da manhã, tá? Ela tem um baixo ponto de fusão. Olha aí. Enquanto os outros se fundem a 1083, 801 graus Celsius, a sacarose se funde a 185 graus Celsius. Baixo, né, em relação aos outros. Em água, ele também é solúvel, como o cloreto de sódio. Ele é um mau condutor de eletricidade no estado sólido e é um mau condutor na solução aquosa também, tá bom? Então, não é bom condutor em nenhuma dessas hipóteses aí, dessas opções. Ok. A naftalina. Quem usa naftalina geralmente é a avó, não é? Acho que é coisa de vó, naftalina. Tirar cheiro de guarda-roupa. Ela se funde a 80 graus Celsius. Baixo também, né? Em relação aqui ao cloreto de sódio, ao cobre. Ela é insolúvel em água e é um mau condutor no estado sólido. Não conduz eletricidade em solução aquosa. Quando eu digo mau condutor, estou dizendo que ela apresenta uma baixíssima condutividade, tá? E quando eu coloco essas barrinhas aqui, é que ela não conduz nada nesse estado físico aí, tá bom? Por fim, o diamante. Cobiçado diamante. Eles têm altíssimos pontos de fusão, em que, se eu aquecer o diamante a 3.900 graus Celsius, a pressão aí de 12,5 gigapascal, bastante pressão, muito comprimido e alta temperatura. Se eu aquecer essa temperatura e submeter a essa pressão, vai aí ter um misto de diamante, grafite sólido
e carbono líquido. Ficam misturadas aí dessas três substâncias diferentes, tá bom? Mas eu posso considerar aí que ela se funde a 3.900 graus Celsius. Parcialmente se funde, tá bom? Ela é insolúvel em água e é um mau condutor de eletricidade. Grafite conduz muito mal a eletricidade. E como ela dificilmente vai conseguir estar em solução aquosa, eu vou explicar o porquê. Então nós consideramos que ela não conduz nada em solução aquosa, tá bom? Tá. O que nós podemos observar então fechado essa tabela? Algumas substâncias mudam de estado físico a temperaturas elevadas, como é o caso do cobre e ali do cloreto de sódio. Também do diamante, né? Outras substâncias, como a sacarose e a naftalina, se fundem a temperaturas baixíssimas. Por que será que isso ocorre? Isso tem a ver com os tipos de ligações que cada um deles faz, tá bom? Cada uma dessas substâncias. Nós vamos investigar caso a caso e ver que tem um caso aí que é meio controverso. A gente vai descobrir isso. Polêmica. Vamos lá. Análise caso a caso. O cobre apresenta uma alta temperatura de fusão, uma alta temperatura para mudança de fase, da fase líquida para o estado, do estado sólido para o estado líquido, tá bom? Temperatura de fusão. Essa temperatura é alta, 1083 graus Celsius. O cobre é um metal, como a gente já viu. O cloreto de sódio, sal de cozinha, tem também uma alta temperatura para mudança de fase. O ponto de fusão dele, ou seja, a passagem do estado sólido para o líquido, é de 801 graus Celsius. O cloreto de sódio é um sólido branco, né? Que é o sal de cozinha. Ele não é um metal, o cloreto de sódio, tá? A gente chama ele de sólido iônico. A gente vai ver o que é isso. O diamante tem uma alta temperatura também para mudança de fase, que é 3.900 graus, e não é um metal e não é um sólido iônico. Ele é uma molécula, uma substância molecular. Aí começa a treta. Agora aqui nós temos aqui o início do nosso probleminha que a gente vai tentar resolver. A sacarose e a naftalina apresentam baixas temperaturas de fusão e ambas são moléculas. Em geral, as moléculas apresentam baixa temperatura de mudança de fase, baixa ponto de fusão, tá? Passagem do estado sólido para o líquido. Vocês viram que o diamante também é uma molécula, também é uma substância molecular e burla essa regra aí, né? Ele exige muita temperatura para essa mudança ocorrer. Probleminha. Tá, quais evidências sobre a natureza dessas ligações nós podemos obter conhecendo a temperatura de fusão desses materiais? Primeira coisa, no cobre, no diamante e no cloreto de sódio, quando há mudança de fase, há o rompimento das interações entre as partículas que constituem essas substâncias, tá bom? Isso daí é geral para as outras substâncias, ao rompimento dessas interações, tá? Nesses casos, em casos semelhantes, como a temperatura é alta para isso ocorrer, a gente conclui que as interações entre essas partículas são muito fortes. Se eu preciso fornecer muita energia para essa mudança ocorrer, então quer dizer que tem alguém ali segurando, certo? Tem uma treta ali entre os átomos que está mantendo isso bem estável. Eu preciso causar estabilidade ali naquele sistema para algo se romper. Eles são bem firmes, ponta firme, tá bom? Nesses materiais, o cobre, o diamante e o cloreto de sódio em materiais semelhantes. Então nós podemos inferir que há interações poderosas ali entre essas partículas, dessas substâncias, tá bom? O cobre é um metal, o sódio é um composto iônico, cloreto de sódio, desculpa, sódio é um metal. Mas o cloreto de sódio é um composto iônico e diamante é uma substância molecular. Substâncias diferentes, né? 3 exemplos aí de diferentes substâncias, com propriedades semelhantes em relação à temperatura de fusão. Treta. What the fuck? No caso da naftalina e da sacarose, ambas são substâncias moleculares e apresentam baixo ponto de fusão, como é comum para a maioria das substâncias moleculares, tá bom? Exceto os probleminhas. Como explicar essa confusão toda? As substâncias moleculares são formadas porque a gente chama de ligação covalente. Esse esqueminha aqui, ó.
em que há o compartilhamento, modelo de ligação covalente, há o compartilhamento dos elétrons de dois átomos, formando uma molécula, tá? Essa interação forma uma molécula. Certo? E nem sempre essa interação é igualitária, no sentido de que os elétrons não estão sempre assim bem distanciados um do outro, bem divididos. Às vezes, átomos diferentes puxam mais um elétron para ele e deixam o outro ali a ver navio. Nós vamos ver isso mais para frente, um outro tipo de interação também. Mas mesmo nas ligações covalentes, nem sempre é igualitária essa divisão aí, tá bom? Ok. No entanto, a agregação das moléculas, no caso das demais substâncias moleculares, com exceção do diamante ali, se dá entre moléculas. Então, entre unidades de moléculas e moléculas. O que tende a ser uma interação geralmente fraca. A interação forte está aqui, ó, entre os elétrons, não entre as moléculas e outras moléculas iguais, tá bom? Então, geralmente é fraquinha, fácil de quebrar, por isso baixo ponto de fusão, tá bom? Ponto de fusão. No caso do diamante, embora ele seja também uma substância molecular, as interações deles não estão ocorrendo entre moléculas e moléculas. Ele forma uma bagunça de várias moléculas, não bagunça nada porque é bem estruturado o diamante, tá? É um dos arranjos mais estruturados, mas ele forma um conglomerado ali de moléculas, talvez eu explique mais para frente esse modelo, que é muito estável, na verdade, o modelo do diamante. Por ser muito estável, ele precisa de muito mais energia para quebrar essas ligações, tá? Ele funciona mais como um agregado de moléculas, beleza? Então, embora ele seja uma molécula, ele é um probleminha no sentido de que se comporta diferente. Ao invés de ter interações moléculas-moléculas, ele tem um conglomerado de moléculas formando ali a estrutura do diamante. Beleza? Até por isso ele é bastante resistente, tem várias propriedades do diamante que são observáveis. São propriedades muito úteis na indústria, cotidiano, beleza? Vamos partir para outro fator agora, que é a solubilidade dos materiais. Alguns materiais se dissolvem em água, tá? Como é o caso aqui, ó, do cloreto de sódio e da sacarose. Vou tentar entender essas propriedades e ver o que ela tem a ver com o tipo de ligação química. Em primeiro lugar, nós temos que a solubilidade depende da interação entre as partículas do soluto e do solvente. Vocês lembram das aulas do começo do bimestre passado? Nós falamos de solvente, de soluto, da interação ali, de solução, solubilidade. Então, essa solubilidade depende da interação das partículas do soluto, que é aquilo que eu quero solubilizar, e do solvente, que é o que tem maior quantidade, que vai ser responsável por agregar a esse soluto, por dissolver, tá bom? Sempre em maior quantidade do que o soluto. Para que o cobre, diamante e outros exemplos de sólidos covalentes sejam dissolvidos, sólidos covalentes e metais, tá? Eu esqueci de escrever aqui, além de sólidos covalentes, metais também, porque o cobre é um metal. Seja dissolvido, as interações entre as partículas, deixa eu ver se eu consigo já corrigir isso, porque alguns de vocês vão copiar errado. Caneta. Para que o cobre, diamante e outros exemplos de sólidos covalentes e metais. Opa! Professor bagunçando a tela. E metais. Ok? Sejam dissolvidos. As ligações entre suas partículas precisarão ser quebradas por meio da interação com o solvente, no caso a água aí, tá bom? Com formação de um novo tipo de interação, soluto-solvente. Que é a interação entre aquilo que está sendo dissolvido e aquilo que é o agente que está dissolvendo isso, tá bom? No caso do diamante não vai ocorrer essa interação porque a energia é realmente muito alta, muito estável ali aquele arranjo, então não vai ocorrer. A energia liberada se ocorresse isso seria muito menor do que a energia ali daquele sistema, tá bom? Então não vai acontecer mesmo. O cobre e o diamante, insolúveis em água ras, são insolúveis e ocorrem com a maioria dos metais e sólidos covalentes. Os metais não são dissolvidos geralmente em água, tá? Posso colocar aqui a maioria.
A maioria dos metais não vão ser dissolvidos em água. Tô tentando lembrar um exemplo aqui de algum que poderia ser, mas por propriedade não. Isso ocorre por conta da estrutura mesmo do metal, tá bom? E em água rasa aqui seria outro solvente. No caso da dissolução do cloreto de sódio, sal de cozinha e outros sais aí, embora sua temperatura de fusão seja bastante alta, sua dissolução é mais fácil. Ela ocorre pela interação dos íons sódio e dos íons cloreto com as moléculas de água. A gente já vai ver essa interação aí num exemplo, tá bom? Então, por ocorrer uma interação entre a água, que é o solvente, e os íons ali, as partes do sódio e do cloreto, essa dissolução é mais fácil. Beleza, temos dois modelos aqui explicativos para tudo isso. Vamos analisar primeiro o caso do cloreto de sódio. Depois a gente analisa o caso da sacarose. Lembrando que ambos são solúveis, tanto a sacarose quanto o cloreto de sódio. Mas eles são solúveis por motivos diferentes, tá bom? O cloreto de sódio se dissolve por um motivo, a exemplo de vários outros sólidos iônicos, e a sacarose, que é um composto molecular, uma substância molecular, se dissolve por um outro motivo que a gente já vai ver. Beleza? Então se liga aí. Vou passar uma animaçãozinha aqui para vocês. E a gente vê o que a gente pode concluir dessa animação, tá? Se ela funcionar. Funcionou. Beleza, vamos lá. É jogado um salzinho ali dentro da água, uma pedrinha de sal, NaCl, cloreto de sódio. Nós vamos ali pensar como seria um modelo para explicar isso, essa solução. Nós temos aqui partículas, representações de partículas dos íons sódio e dos íons cloro. Lembrando que sódio é um metal e o cloro é um não metal, formando aí um sólido iônico, tá bom? Por meio de ligação iônica. Como explicar a solubilidade dele em água? Quando ele é adicionado na água, o soluto, cloreto de sódio adicionado no solvente água, a água começa a envolver tanto os íons cloreto quanto os íons sódio, permitindo eles ter mais liberdade ali dentro, tá bom? Então, nós dizemos que eles foram dissolvidos aí em água. Fechou? Um exemplinho aí de dissolução dos compostos aí iônicos. Eles são envoltos aí em água, tá? Solvatados em água, beleza? Solvatação aí dos íons na substância molecular água. A água é uma substância molecular, tá? E ela consegue aí salvatar, ou seja, envolver os íons, puxando aí das ligações, quebrando essas ligações, deixando eles mais ou menos livres aí. No entanto, se eu aquecer essa água e evaporar essa água, essas ligações elas voltarão a ocorrer, tá bom? Formará aí o sólido sal de cozinha novamente. Porque a única coisa que está impedindo essa ligação entre esse sólido aí, entre os íons cloreto e sódio, é a água. Se eu evaporar essa água, essa ligação volta a ocorrer. Então, é um modelo aí para explicação do processo de dissolução aí, solubilidade do cloreto de sódio. A sacarose se dissolve, como eu disse, por um outro motivo. Nós não vamos entrar nesse mérito agora, mas não é a mesma explicação da água. Enquanto a água aí é salvatada, as moléculas de cloreto de sódio é salvatada pela água, de NaCl aí, é salvatada pela água. No caso das moléculas de sacarose, é um outro assunto que tem a ver com a polaridade das substâncias moleculares, tá? É como se essa representação aqui, a da água é polar, é como se o átomo de oxigênio tivesse tanta força, mas tanta força, que ele pegasse, lembrando que a água é uma substância molecular, então os elétrons do hidrogênio estão sendo compartilhados com o oxigênio, mas é tão grande a força do oxigênio que ele puxa mais para perto de si os elétrons do hidrogênio. Então não é um compartilhamento igual, como eu havia falado. É um compartilhamento trapaceiro, aí, meio desigual. Ele puxa o elétron mais para perto de si. O que acontece? Se o hidrogênio não tem elétron disponível na sua eletrosfera, ele tem um elétron, mas está ali mais próximo do oxigênio.
certo? Então, se ele não tem esse elétron para o seu uso, ele acaba tendo uma carga positiva, que é não ter carga positiva na química significa isso, não ter um elétron disponível ali. E pelo caso do oxigênio ter puxado esses elétrons, um elétron de um dos hidrogênios que fazem parte da ligação e outro elétron do outro hidrogênio, ele acaba ficando aí com o que a gente chama de carga parcial negativa, 2 menos aqui, porque ele puxou 2 elétrons para perto de si. Quanto mais elétrons eu puxo para perto de mim, mais negativo eu fico, tá? Então, no caso, o que vocês precisam guardar disso? No caso da sacarose, a interação que permite a solubilidade da sacarose tem a ver com essas ligações aqui, de polaridade, tá bom? De polaridade das moléculas aqui, tanto da água quanto da sacarose. A gente não vai entrar no mérito aqui da ligação de hidrogênio, porque não é o objetivo dessa aula, mas guarde essa informação aí que tem a ver com isso, tá bom? Tudo vai começar aí pela polaridade dessas substâncias. Fechou? Tá, nós temos aqui um último modelinho para explicar agora um modelo de ligação metálica. Por que que os metais conduzem eletricidade? Temos aqui, falamos da solubilidade, né? Primeiro falamos da temperatura de fusão. Falamos da solubilidade. Agora nós vamos falar da condutividade. Vamos começar pelos metais, porque é o mais comum que a gente tem no dia a dia que conduz eletricidade. Os metais geralmente são bons condutores de eletricidade, tá bom? O modelo, assim, por muito tempo se pensou por que que os metais conduziam eletricidade no estado sólido. Eles não precisam virar líquido para conduzir eletricidade. Se pensou por que isso acontecia. E se chegou isso através do processo histórico, no entendimento de que se os metais conduzem eletricidade é porque tem elétrons livres em sua superfície. Tá bom? Resumidamente, esse é o processo que se entende hoje em dia da condução dos metais. Se tem elétrons livres em sua superfície, a gente pode pensar como um modelo de mar de elétrons, em que esses elétrons têm uma liberdade relativa na sua superfície. Por isso esse GIF aqui, com os elétrons sendo representados em vermelho, todos bagunçados aí. Mas isso chega a não ser, de certa forma, verdadeiro, porque eles não estão bagunçados, eles têm a mobilidade bem organizada dos metais. Mas é um modelo explicativo aí para a gente inferir sobre a condutividade dos metais, tá bom? Eles comportam aí como modelo de ligação metálica. Que os elétrons, ele como se pudesse se movimentar por toda a superfície do metal e não ficasse restrito a um único átomo. Fechou? Esse é o modelo aí para a gente estudar a ligação metálica. Nós temos um outro tipo de composto que é o exemplo lá do sal de cozinha. O sal de cozinha, se ele estiver seco, ele não conduz, mas se ele estiver com água, ele conduz. E conduz muito bem. Ele se comporta como um metal na água, tá bom? Conduzindo tão bem quanto um metal. O modelo é exatamente aquele em que, quando as moléculas de cloreto e os íons cloretos e os íons sódio são solvatados pela água, eles ganham liberdade. E se é íon, a gente associa, tem carga positiva ou carga negativa, tá bom? No caso do sódio, a carga positiva, porque ele teve um elétron ali atraído para a eletrosfera do cloro, e quando há o rompimento dessa ligação aí iônica pela água, ele fica ali com sua carga positiva, porque perdeu um elétron, e o cloro, que também teve sua liberdade garantida pelo processo aí de salvatação, feita pela água, ele fica com a sua carga negativa, aquela carga que ele pegou lá do sódio, tá bom? E quando isso acontece, ele tem tudo para conduzir eletricidade. Nós temos que decorar aqui, decorar não, entender que no caso dos metais, quem conduz a eletricidade são os elétrons, tá? No caso dos metais, quem conduz a eletricidade, elétron. No caso dos sólidos iônicos, não são os elétrons responsáveis por conduzir a eletricidade. Lembra lá do modelo de ligação de camada de valência, do modelo de camada de valência ali, em que, se livrando de um elétron, nesse caso aqui
da sua eletrosfera, ele fica mais estável e mantém como sua eletrosfera a anterior aqui, completa, nesse caso com 2 elétrons na sua camada mais interior aqui desse exemplo, e ganhando um elétron, um outro átomo que ganhou um elétron, completa sua eletrosfera, seu octeto, na sua camada de valência, com 8 elétrons. Geralmente é assim, no caso, ou é 2 elétrons para completar, ou são 8, na maioria dos casos são 8. E se completou, não são os elétrons que estão conduzindo a eletricidade ali. Mas, lembrando que o interior, no interior dos átomos, quem muda é só a eletrosfera, o exterior. No interior nada altera. Então a eletrosfera continua a ter aquele mesmo tanto de cargas positivas, de prótons. E se isso acontece, se continua o mesmo tanto no interior, o que ocorre? Os íons se comportam como condutores, tá? Porque o íon que perdeu um elétron vai se comportar como um condutor aí positivo, de carga positiva, e o que ganhou um elétron vai se comportar como um condutor de carga negativa, tá bom? Aí, cargas relativas. Então, quem conduz aí nesse caso não são os elétrons, mas os íons, cargas positivas e negativas dispersas ali na solução. Vão ser os condutores da eletricidade, beleza? Então, quando eles são solvatados pela água, ou no caso de alguns outros sólidos que conseguem ser dissolvidos em outros solventes e assim conseguem conduzir eletricidade, vai ser esse processo que vai explicar, tá bom? Geralmente nós estamos falando de água, beleza? Uma vez que esses sólidos iônicos se dissolvem muito bem em água, chamamos de eletrólitos, fechou? As substâncias moleculares, em geral, como o açúcar, o etanol, estamos falando aí de substâncias moleculares, elas não costumam conduzir eletricidade, tá? Algumas exceções são os ácidos, que a gente não vai falar deles agora, que são substâncias moleculares e conduzem em água. Mas, em geral, as substâncias moleculares não conduzem eletricidade. Mas, professor, então a substância molecular conduz. Se conduz é porque tem outra substância misturada nela, tá? Ela, em geral, não conduz eletricidade por si só. A parte molecular ali do composto não conduz eletricidade. Por quê? Porque se eu digo que há um compartilhamento de elétrons nesse modelo aqui, não há elétron disponível para essa condução. E as substâncias moleculares não formam íons quando estão em água. Não há quebra aqui, separação de um lado para o outro com, vamos supor, esse daqui está compartilhando com esse, aí esse se afasta por conta da água e fica sem o seu elétron ali, ele se afasta e fica sem o seu elétron, e o outro se afasta e fica com o elétron que sobrou. Não, não é o mesmo caso das substâncias. Isso daqui não ocorre, tá? Não é o mesmo caso das substâncias iônicas. Quando há a formação aqui de uma substância covalente, de uma substância molecular, há o compartilhamento. Esses elétrons ficam indisponíveis para conduzir a eletricidade, eles não estão livres. Então, em geral, nós temos que substâncias moleculares não conduzem a eletricidade, tá bom? Exceto se for os ácidos aí, mas a maioria não. Fechou? Quero então finalizar aqui essa aula com vocês, com alguns conceitos aí. Se você esquecer todas as coisas que eu falei, talvez eu tenha falado um pouquinho rápido, mas anota. Depois pode perguntar lá no Classroom que eu vou dar um jeito de responder vocês, tá bom? Estou aqui para isso. Mas se você, por algum motivo, esquecer de tudo que foi dito, por favor, não se esqueça desses tópicos. A ligação iônica, como nós vimos na aula passada, ocorre sempre entre um metal e um não metal. Fechou? Lembrando que metal está de um lado da tabela periódica, os não metais estão do outro. Pesquisa aí tabela periódica que vai ser sempre útil para a gente. Beleza? Ligação covalente ocorre sempre entre não metais, aqueles que estão ali mais próximos do gás nobre. Novamente, tem na internet, pesquisa tabela periódica aí com as divisões de metais e não metais. Beleza? Lembrando que quem pesquisa sempre sai na frente. Ligação metálica ocorre sempre entre átomos de metais, tá bom? E tem aqueles modelos explicativos para cada um desses. Ligação metálica, covalente e iônica. Os principais tipos de ligação aí. A interação entre os íons dos compostos iônicos, como a gente viu, é geralmente mais poderosa que as interações que ocorrem entre as moléculas das substâncias covalentes. Exatamente porque, no caso dos compostos iônicos, o arranjo estrutural ali, a interação não ocorre só entre íon e íon.
certo? Não é só entre unidades de, vamos supor, no caso do cloreto de sódio, não é só entre a unidade de cloreto e sódio. São entre diversas unidades, formando ali um sólido cristalino, uma estrutura bem arranjada e firme, que exige mais energia para ser quebrada, tá bom? Essa interação é geralmente mais forte e mais poderosa do que as ligações que ocorrem simplesmente entre moléculas, que são fracas, porque não ocorre entre os elétrons ali dessas moléculas, e sim entre um outro tipo de interação, a ver lá com as polaridades, entre moléculas e moléculas. Beleza? As propriedades macroscópicas dos materiais, como a gente viu durante essa aula, nos dizem muitas coisas sobre as interações submicroscópicas. Eu fiz o contraste entre macroscópicas e submicroscópicos, tá bom? Por quê? Tudo que a gente consegue observar aqui no macroscópico vai permitir a gente fazer estudos sobre o submicroscópio, uma vez que a gente não consegue ver isso daqui. Fechou? Então é esse o assunto que eu tenho para vocês hoje. Espero que vocês estudem com carinho. Vou deixar uma listinha para vocês, tá bom? Lembrando que o assunto do centro de mídia não está batendo com o conteúdo programático desse bimestre, tá? Com as habilidades essenciais, então por isso eu estou gravando essas aulas e vou continuar gravando, beleza? Mas sempre dê uma olhadinha lá no centro de mídias, não deixe as aulas deles de lado, porque são muito úteis. Inclusive, está falando sobre o assunto que a gente falou no semestre passado, concentração, solvente, para quem pretende aí trabalhar em indústria, farmácia, cursar essas áreas, ou já trabalha com isso, sempre útil saber essas coisas. Fechou? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, aí sempre pelas manhãs. Mandem mensagem lá no Classroom, que sempre chega no meu celular, tá bom? É isso aí, pessoal. Bastante coisa, mas chegamos ao fim da nossa aula. Todos bem, né? Os firmes aí, gostando da química até aqui. Espero. Bastante coisa, mas conseguimos finalizar esse assunto. Reveja essa aula, se você teve alguma dúvida, me chame no Classroom, faça os exercícios. Só assim nós conseguiremos ter um aprendizado eficiente, considerando que estamos à distância, tá bom? Um abraço a todos vocês, estou com muita saudade. Logo, logo, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Se possível, livres da problemática e do perigo desse vírus. Fiquem em casa por enquanto, fiquem bem, se protejam, protejam a família de vocês. E, no mais, estou sempre à disposição de vocês aí, no que diz respeito ao aprendizado, tá bom? Tchau, tchau, um abraço.